Olá, pessoal. Dica 58. O verbo frigir. O frigir é um verbo muito difícil de ser conjugado também em português. São aquelas provas de português de peguinha, né? Para ver se o sujeito estudou o rodapé da gramática, né? Que a gente vê muito usado. Frigir vem daí a palavra frigideira. Significa fritar. O verbo fritar é tão simples de ser conjugado, né? Eu frito, tu fritas, ele frita. E o frigir? Como é que a gente conjuga o verbo frigir? Veja essas frases. Para aumentar o volume nutritivo do almoço das crianças, a criança ainda frigiu 2 ovos. Eu frejo os ovos na manteiga. Poderia ter usado o verbo fritar, né? Mas você vai usar o verbo frigir exatamente para dificultar um pouco mais nessas provas de peguinha. Aliás, o que tem de prova de peguinha não está escrito. O verbo frigir, veja, ele é muito difícil de ser conjugado. Vamos ver o presente. Como é que você conjugaria o presente? Vai ficar eu frijo. Aí depois, veja, tu freges. Ele frege. Ele frita. Pois nós frigimos, vós frigis, eles fregem. Então eu ensino para os nossos alunos conjugar assim. Fri, fre, fre, fri, fri, fre, fri, fre, fre, fri, fri, fre. Isso na época que tinha esses peguinhas, né, para dizer, eu frijo, tu freges, ele frege. Frigimos, frigis, frege. Fri, fre, fre, fri, fri, fre. Isso para a gente, musicalmente, a gente lembrar na hora da prova. Fri, fre, fre, fri, fri, fre. Fri, fre, fre, fri, fri, fre. Veja, e seria uma maneira mais fácil, né, para a gente conjugar o verbo frigir. Então tá aí. Depois o imperativo, o presente subjuntivo, vai tudo basear nesse fri. Tá, vamos lá. Então, para aumentar o valor nutritivo das crianças, ainda fregiu. Aqui você tem o verbo frigir, só que está no passado. No passado, ele é inteirinho fré, né? Ele é inteirinho fri, porque o verbo é frigideira, frigir. Então, vai dizer que a mãe ainda frigiu os ovos. A mãe ainda fritou os ovos. A mesma coisa vai acontecer na outra frase, veja, eu frejo. Quer dizer, seria muito mais fácil falar eu frito, né, os ovos, né? Mas, como é peguinha, fri, fre, fre, fri, fri, fre, fri, fre, fre, fri, fre. Então, eu frijo, tu freges, ele frege, frigimos, frigis, fregem. Então, claro que aí a conjugação vai ficar, eu frijo os ovos na manteiga. Verbo é uma situação difícil, muito difícil. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, alguém do verbo querer, né? Eu já escutei muita gente, o verbo querer, ele vai e diz assim, eu quiso, porque eu quiso, olha para você ver. Porque tem eu bebo, eu quiso, eu fizo. Eu bebo, eu como, eu fizo. E aí você tem eu queri, eu queri. Eu bebi, eu comi, eu queri. Eu bebi, eu comi, eu fazia. Bebeu, comeu, fazeu. Veja, nós estaríamos buscando uma lógica da língua portuguesa, só que essa lógica não existe. O verbo querer, fazer, ele tem uma conjugação própria, né? Então, a lógica seria, eu queria mesmo. Eu bebi, eu comi, eu queria. Só que aí o professor, quando o aluno, o menino pequenininho, chega lá na escola, com essa lógica, eu bebi, eu comi, eu queria. Aí a professora assim, menino, não é eu queria não, é eu quis. Aí o aluno fala assim, mas professora, mas não é eu bebi, eu comi? Por que não é queria? Aí a professora não sabe explicar e obriga o aluno a fazer eu quis, sem explicação. Só porque não tem lógica, né? A mesma coisa ele fazeu, ele bebeu, ele comeu, ele fazeu.
Aí o aluno, a professora lá com a menininha, não é fazeu. Professora, mas não é comeu? Não é bebeu? Tinha que ser fazeu. Tinha que ser. Só que a língua é alguma coisa que foge da lógica, da matemática, da aritmética, da estatística. A linguagem de todas as línguas, assim, inglês, francês, japonês, chinês, todas, elas fogem de uma lógica. Na hora que a gente começa a imaginar que tem uma lógica, aí aparece o verbo fazer e diz assim, ó, ele fez. Não pode ser ele fazeu. Até o outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.